Olá, seja muito bem-vindo ao nosso podcast Gestação e Mais. Eu sou a doutora Edile Tourinho, médica obstetra e apresentadora desse podcast. E hoje eu tô aqui com a Aline, que já veio, deixou a gente com água na boca de tanta coisa boa que ela falou. E hoje ela está aqui novamente. Para quem não assistiu nossos episódios do primeiro podcast, que a Aline falou sobre ser mãe na maturidade, escolher parto normal após 2 cesarianas. Vai lá e assiste, mas não agora. Agora você está aqui com a gente. E a Aline, que é pedagoga, neuropsicopedagoga, master coach, analista de perfil comportamental de adultos e crianças. E ela é criadora do programa Educar Sem Traumas. Seja bem-vinda, Aline, mais uma vez aqui. Obrigada. Tá virando uma freguesa. Honra. Uma honra muito grande estar A honra aqui. é nossa. E aqui do meu lado, minha parceira de todas as horas, a Lani, que é mãe de 4, gosto de falar. E eu nem falei que a Aline é mãe de 3, né? A Lani, tem que é parideira mãe aqui. Só tem, mulher, só tem. Só nós aqui já contribuímos aqui para a grande população do universo. E a Lani, que além de mãe de 3, é casada com meu melhor amigo, João Marcelo. Será que eu vou falar isso sempre, Lani? Do Marcelo? Vou trazer ele aqui no podcast para dizer como é que é ser pai de 4. Esse marido, né? Quem é o melhor amigo da doutora Edile? Vamos lá stalkear o João Marcelo. E aí, a Lani também, que é mãe de 4, é uma mulher empreendedora. A Lani é confeiteira, Brasil. Também. Rapaz, bolos amanteigados é com essa moça aqui. E a Lani, que também é teóloga, é pastora do Ministério Internacional da Restauração e é minha amigona do peito. E está aqui hoje. Bem-vinda, Lani, mais uma vez. Obrigada. Amando, né? E hoje, gente, a gente trouxe aqui a Aline para falar hoje sobre como o parto pode influenciar na maternidade. Por que que hoje nós trouxemos a Aline aqui para falar disso? Porque a Aline, depois do seu parto, né, a Aline era pedagoga de uma grande escola, creche escola aqui em Manaus, que é referência em Manaus. E depois do seu parto, essa Aline se encheu de empoderamento e fez uma mudança radical na sua vida. E aí nasceu o programa Educar Sem Traumas, né? Aline, vamos lá. O parto pode influenciar na nossa maternidade? Já jogo essa no teu peito logo. Puf! Totalmente, né? Gente, um prazer, né? Estar aqui novamente. Gratidão, assim, pelo convite. Quero, assim, que esse podcast chegue. Você aí que está ouvindo, encaminha, compartilha, né? Eu acho que esse mundo precisa disso, né? A gente compartilhar coisas boas, né? E aqui a gente veio aqui para contribuir ainda mais, né? E crescer juntos aqui, quanta coisa a gente está aprendendo. Mas, assim, a maternidade porque muito é falado assim, né? Nasce um filho, nasce uma mãe. Mas fazendo essa relação, eu que tive o Edi, né? E a Esther de cesariana, e trazendo para esse parto, né? Apesar, sim, que foi um parto aos 40 anos, então a Aline, eu estava, assim, bem mais madura, né? Não tem como não dizer isso, mas a conexão que a gente traz desse parto com a criança é uma conexão muito diferente. Porque, assim, imagina você que está ali grávida, você está ali compartilhando, né, sentindo, o teu bebê está sentindo ali tudo que você está sentindo, né, e você sente também esse mexer, esse movimento. E na cesariana, a minha sensação, tá? Assim, é única, né? Vou colocar a minha sensação. É como se fosse tido ali um corte para esse nascimento. Existe o corte da cesariana, mas é como se tivesse tido, assim, uma pausa nessa conexão, que é a pausa que eu não sinto da Emanuele. Eu continuei mesmo ela fora, eu consegui perceber as nuances dela. Se eu estava calma, ela estava calma. Se eu estava mais agitada, eu conseguia perceber, mesmo ela fora, né, essa conexão mãe-bebê.
sem contar com todo o processo do parto, né, essa interação do marido. Então, estávamos lá, mãe, pai e bebê, muito conectado, muito conectado. Eu gosto de falar que o sábio é aquele que consegue identificar oportunidades de grandes transformações, né? A gente tem algumas fases, e aqui eu tô com mulheres maduras, coisa mais linda. Então, só tô com mulheres aqui maduras que já vivemos várias fases da nossa vida, né? Então, estudamos, nos formamos, nos tornamos mães, casamos, vivemos todo aquele papel. E a gente vê que existem momentos chaves na vida da gente para as mudanças, né? E mudar é maravilhoso, mas é difícil. É difícil, doloroso, né? muitas vezes, né? Que requer renúncias, né? Muito grande, e não existe mudança sem você ter a dor da renúncia, né? Então, eu digo que uma renúncia se você sentir a dor dela, ela dificilmente vai te causar uma transformação genuína, né? Então, todas as vezes que eu tive essa oportunidade de mudar, que eu via ali o cenário da minha vida que me empurrava para uma outra fase, eu tinha que ali encarar para entrar naquela nova fase, e eu tinha que deixar para trás, né, algumas coisas, alguns comportamentos, pensamentos, e isso dói, porque a gente aprendeu somente viver com aquilo até aquele certo momento, mas quando a gente passa de nível, a gente percebe coisas novas, diferentes, e é bom, mas a mudança, fique bem claro, ela dói, mas é necessária, a dor do crescimento. Na pedagogia, a gente costuma dizer, né, muito que crescer dói. Né? Então, essa mudança, ela traz essa dor. Agora, quando a gente já está lá no outro nível, a gente olha para trás, nossa, eu fazia questão daquilo. Né? A gente né? olha para trás, Eu fazia meu questão, Deus. nossa, eu passava horas pensando nisso, gente, começa achando que era uma bobagem, né? Mas era até a mentalidade que a gente tinha naquela época, até né? E passar. até hoje, mesmo a gente sendo já madura, já passamos muitas coisas, até hoje a gente passa por processos de mudanças, né? E você concorda, então, com a frase que diz que são nas dores que vêm as maiores transformações? Eu concordo. Eu também concordo. E se são nas dores que acontecem as maiores transformações, por que hoje uma grande massa de mulheres fogem da dor do parto, Aline? O que você acha? Eu hoje, dentro do meu processo, eu entendo que nós vamos tendo informações que vão tirando essa conexão, né, de nós mesmos. Vão sendo colocadas tantas coisas, tantos processos que tem que fazer assim, que tem que fazer assado, que é dessa forma, que se você não for por esse caminho, você não vai ter êxito. Então, eu vou me acostumando com esses paradigmas e eu vou me desconectando da minha real essência. Você acha, assim, que é uma questão de necessidade de aprovação? Muita, muita. Também tem essa questão, né? O autoconhecimento é muito importante em todas as fases da nossa vida. E quando a gente entra na maternidade, isso aflora, né? E esse medo das mulheres hoje que eu percebo, né, de entrar para esse novo nível que é a maternidade, é um momento que elas vão ter que se conectar com elas mesmas, e elas estão bem perdidas, estão bem distantes. Então, a maternidade tem essa fase de você ter essa conexão com você, e depois que entra a maternidade, que você está vivendo ali o processo com o teu filho, você acaba também se distanciando dentro de você mesma, dentro da maternidade, né? E aí vai de novo começar um novo processo, de uma nova fase de maturidade, que é a reconexão com uma mulher totalmente diferente, com a Lani mais madura, que tem uma visão totalmente diferente do que era antes, né? Entender que tem o lugar do meu filho, mas tem o meu. Enfim, a maternidade, ela é vamos dizer, até uma fonte inesgotável, né? A gente todo o tempo está aprendendo, está conhecendo, aprendendo, está conhecendo. E aí a gente vê uma moça jovem, Aline, como ela teve aqui
episódio que a gente gravou antes, ela estava contando para a gente que foi mãe aos 22 anos. E lá, Aline, você falou uma coisa que eu achei muito interessante, né? Você disse que você via o parto como algo natural, a semente que sua mãe deixou foi de uma naturalidade no parir, mas quando o seu médico falou que você tinha ganho muito peso e que aquilo ali seria um impeditivo para você ter cesariana ou ter parto normal, você acreditou, você logo se conectou àquela informação, né? E você acha que isso teve que tipo de impacto, né, na tua maternidade com teu filho? Você hoje, se você parar e refizer uma leitura, você consegue ver assim, puxa vida, né? Eu não fui uma boa mãe quando ele estava dentro da barriga. Agora eu vou escolher uma via de parto para ser uma boa mãe porque eu errei lá atrás. Você quando você para e faz essa leitura, você consegue? Você sente isso, não? Eu não senti na época, tá? Eu não Não senti. foi consciente, né? Não foi consciente. Hoje eu entendo, né, naquele processo. Quando eu fui para as consultas com o meu obstetra, o Edi estava com 3 meses. Ele virou para mim e falou assim: Aline, eu quero lhe dizer uma coisa, você só é mãe do Edi. Então, essa frase, eu fui para casa pensando. Então, realmente, eu estava tão envolvida naquela maternidade que eu estava esquecendo da Aline mulher. E aí, fazendo hoje, como eu vivia a questão com a Emanuele, eu era a mãe da Emanuele, né? Era a mãe do Edi, eu tive a Emanuele, o Edi estava no ano do vestibular, Esté estava ali entrando numa pré-adolescência, mudando hormônios, né? E continuei sendo a mulher do Wellington. E continuei sendo a Aline para ela mesma, entendeu? Então, para você ver que essa desconexão do parto, né? Não só a questão, né? Claro, quem precisa de uma cesariana, faça sua cesariana. Hoje eu já entendi todo esse processo, né? Que eu precisei passar, então hoje eu consigo ir lá atrás e consigo vir aqui na frente e dizer, olha, isso foi assim, né? Mas eu fiz assim. Hoje eu consigo contar essa história, né? E consigo ser muito mais grata também pela minha história, né? Agradecendo cada dor na hora do parto, porque ela foi essencial para mim, né? E essa questão da desconexão com o filho, Edile, eu quero te dizer que até hoje, o Edi está com 21 anos, até hoje que eu tenho um olhar muito mais clínico, um olhar, né, desse estudo da pedagogia, da neuro, todo esse estudo que eu vim, hoje eu consigo ainda perceber traços de coisas que eu não conectei com meu filho lá atrás. A questão é que toda vez que eu conecto com isso, eu primeiro vou para um auto-perdão. Eu vou me perdoar. Eu vou entender quem é aquela Aline. O que aquela Aline tinha para dar para o Edi, né? E dentro desse processo eu consigo ir tirando a culpa, o auto-julgamento, entendeu? E parar de me criticar para que eu possa agir. E aí eu vou para a ação. E o que eu posso fazer hoje? O que eu posso validar hoje? O que eu posso fazer de surpresa para ele hoje? E eu vou para isso. Mas eu vejo isso com o olhar clínico que tenho, o quanto de desconexão que a Aline ainda tem com o Edi. É que hoje, talvez a gente, às vezes, até se limite em falar que é uma via de parto, outra via de parto, né? Mas é todo um contexto, né? É 22 anos. Sempre que eu recebo uma mamãe muito jovem no consultório, eu viro para ela assim e já pergunto, né? Sua gestação foi programada? Porque se foi programada, tudo bem. Porque se não foi programada, eu já sei quase que com exatidão que ela está vivendo. Uhum. Ela está vivendo a opressão da família. Normalmente, aos 22 anos, você não tem uma vida financeira estabelecida, então tem alguém que te mantém.
E se esse alguém te mantém, ele está muito chateado, porque ele vai ter que manter o segundo ser. Então vem com uma carga muito pesada, né? Ser essa mãe jovem. E claro que a escolha vai influenciar. As pessoas que estão ao redor vão influenciar. Porque se eu dependo financeiramente, se eu dependo, né, se a opinião daquela pessoa ali que me mantém, muitas vezes eu estou subjugada, né? O que ele vai achar em relação ao meu parto, ao nascimento do meu filho. Você sabe que eu estou resgatando agora uma memória, Aline, que a minha filha mais velha, a Amanda, eu fui essa mãe aos 22 anos, não planejada, né? Que estava estudando para o vestibular quando engravidei. E a Amanda, eu queria que a Amanda fosse perfeita. A Amanda tinha que andar arrumada, penteada, a Amanda tinha que ser educada, a Amanda tinha que ser exemplo, porque eu necessitava provar para minha família que eu não tinha errado tão feio, que eu sabia o que eu estava fazendo. E eu estava até te perguntando, né, assim, Aline, esse parto, né, bebê sai aqui, ele traz consigo uma maternidade consciente 100% das vezes, na sua opinião? Você acha, Lani, que traz uma maternidade consciente? Tipo, a gente tem certeza, a gente sabe o que está fazendo? Ah, não. É assim, né? No meu caso, tudo foi tudo uma surpresa, né? A única certeza que eu tinha, que eu sempre tive vontade, né, de ser mãe, de ter meus filhos. Eu idealizava, quando criança, ser mãe de 7 filhos. Eu chego Faltam no quarto, 3, já né? não quero mais. Enfim. Posso somar com o do colega? São tudo meu marido. Meu marido tem 2, né? Quando eu casei com ele, já tinha 2 filhos. E aí não tem como, né? A gente vai aprendendo, tem coisas que a gente vai aprendendo. Eu acho que é por isso que as mães têm esses conflitos, porque ela não sabe, não tem uma cartilha que vai te dizer como conduzir, como fazer. Embora a gente estude, a gente saiba, mas quando você vai colocar isso na prática, é diferente, porque o teu filho ele vem com um jeito diferente, uma personalidade diferente. Então, às vezes, né, a gente tem ali uma ficha técnica, mas quando vai querer colocar na prática, vem os erros, né? E a gente tem que realmente estar trabalhando essa questão que tu falaste, Aline, do auto-perdão. Todo o tempo ficar analisando com que a culpa não tome conta da situação, né? Eu hoje trabalho muito nessa questão, que automaticamente parece que tudo que dá errado com teu filho, tudo que ele está se sentindo mal, se frustrando, a gente já associa diretamente, meu Deus, eu fiz alguma coisa de errado. O que foi que eu fiz, o que foi que eu falei, o que eu não fiz, né? Então, é uma autocobrança exagerada, né? Pelo menos eu sou essa pessoa que me cobro muito, que tenho que todo o tempo estar analisando o meu comportamento com os meus filhos, né? Que eu quero ser, desde criança, eu tenho um traço de personalidade de muita proteção, de proteger as pessoas, né, ao meu redor. E meus irmãos, sempre protegi eles na escola. E depois que eu tive filho, meu filho pode fazer qualquer coisa comigo, mas não faça com os meus filhos, né? E querendo ou não, isso é bom e é ruim, porque acaba que eu sufoco, né? A cria, quero proteger demais e tudo. Por isso que, no meu caso, assim, não tive como. Eu fui aprendendo a conduzir a minha maternidade. Eu fui vendo os erros, né? Alane, você falou que dos teus 4 filhos, só um que foi programado, né? Só a Tirza, a terceira. A terceira. Então, o primeiro, quando você engravidou, você já disse, vou parir, vai ser parto normal? Não, quando eu descobri, sempre eu fui tomada por um medo absurdo, né? Um pai muito forte, né? E estava trabalhando, estava também, acho que quase todas as mulheres hoje elas têm medo da maternidade por conta também das renúncias que ela vai ter que fazer, né? Mas eu quero dizer que essas renúncias, elas podem esperar uma carreira, né? O trabalho, muita coisa pode esperar, mas ali a Então, na maternidade... teu primeira gestação, você diz para mim que você teve
uma experiência recheada de medos. Medo, totalmente Medo. insegura, não sabia de nada. Medo do que seria o teu Nada. relacionamento com o Marcelo. Sim, porque eu não estava ainda casada, né? E o Marcelo, meu marido, ele já tinha um histórico de dois filhos antes, né? Cada uma com uma namorada diferente. Aí, quando eu descobri que eu estava grávida, eu me encostei na parede e falei assim, eu sou a terceira. Assim mesmo, eu falei pra mim mesma. Meu Falei, Deus. cara, eu sou a terceira mulher que vai ter um filho e que vai criar esse filho só. Então, tipo assim, eu já comecei a me blindar, né? Na verdade, comecei a criar as barreiras de proteção ali, né? Por o que ia vir, né? Que eu tava com medo da reação dele, tudo, como é que ia ser, né? Com meus pais e tudo mais. Então, já começou dessa maneira, né? E aí, blindei e fui. E eu tô vendo assim que, não sei se tu concorda, mas eu vejo que algumas mulheres, quando acreditam terem cometido um erro, às vezes até escolhem ter o seu parto, vou ter parto normal, se autopunindo. Você acha que é isso? Porque às vezes você tá ali, né? Tô recheada de medo. Caraca, meu Deus. Vou ter medo. Será que esse cara vai me amparar ou não? O que será da minha carreira profissional? Que tipo de mãe eu vou ser? E Tem só o pai, pra- né? E o Só que a pra minha eu, família só vai pra eu achar? terminar de me lascar, eu vou ter parto normal. Eu tô falando isso pra vocês porque recentemente eu tive uma mamãe de terceira viagem no consultório. Ela já tinha tido 2 cesarianas. E nesse terceiro, ela estava passando tantos conflitos, que ela chegou comigo no consultório, praticamente bateu na mesa e disse, doutora, agora eu vou parir, parto normal, só de raiva. Eu disse, para. É quase você querer fazer a coisa certa pelo motivo errado, mas calma, isso não pode ser sua motivação, né? E às vezes quando a gente acha que errou feio, diz, pega, agora eu vou me castigar. Tem mulheres que fazem isso, fica né? assim, querendo se autopunir, né? Mas eu não pensei, porque eu não tinha plano de saúde. Na verdade, eu trabalhava numa multinacional na época, eu estava realmente desenvolvendo uma carreira, né? De trabalho, faculdade e tudo mais, e aí a gravidez, né? E eu já venho também de um histórico familiar, né? Que as mulheres sempre só ficavam dentro de casa, elas nunca saíam para construir nada fora, né? Então, quando eu me vi nessa posição, eu estava assim muito feliz, realizada, e quando veio a notícia da gravidez. E aí, o interessante é que quando eu viajei a trabalho, eu tinha feito um exame de gravidez antes, né? Deu negativo. Viajei, fiz tudo que eu tinha que fazer, né? A trabalho, quando eu retornei, depois de uma semana, me ligaram do laboratório pedindo para me voltar lá, pegar o exame correto, que me entregaram errado. Pelo amor de Deus. Era pra você ter ido Estava viajar. já achando Tu tudo. aproveitou a viagem, a pergunta que não pergunta de você aproveitou sua viagem, minha Aproveitei, amiga? né, viagem, viajei a trabalho, né, mas fiz o meu melhor lá Que e cheguei aqui e interessante. tive essa notícia. Quando eu, Meu mundo quando eu desliguei o telefone, eu tava bem assim, me tremendo todinha. Como assim o exame errado? Não, pediram desculpa e tudo, mas era que tinha me entregado o exame errado. Gente, eu fiquei sem chão, fui lá, quando eu vi que realmente o exame era outro, eu e agora, como é que vai ser, né? E encarei, né? Tudo que eu tinha que encarar, tive que sair do trabalho, tive que Ou seja, parar arrasada. tudo naquele momento, Ei, meu né? conto de fadas se tornou um filme de E terror. eu sei que isso é a realidade de muitas mulheres, né? O que a gente está fazendo aqui é para mostrar para essas mulheres que tem como retomar, né? Tem como elas perceberem no meio do caminho que tem coisa que elas estavam fazendo que era desnecessário, né? E começar de um ponto novo, de um ponto diferente, com outra visão. Eu sei que é muito fácil eu estar falando agora, mas eu sei exatamente o que eu vivi, o que eu passei, né? Choro, raiva, frustração, muitos sentimentos, né, que a gente tem que administrar para poder hoje a gente estar aqui com essa cabeça. E só para servir hoje mesmo de exemplo para essas pessoas que passam pelo que nós já passamos e dar a elas essa esperança de que tudo vai dar certo no final. Lânia, eu tô rindo aqui com muito respeito, eu quero deixar claro, mas é porque a Lânia é muito minha amiga, gente, vocês não estão entendendo. E aí, Lânia, assim, porque quando a gente está passando pela situação adversa, parece que não vai ter fim o Não vai ter sofrimento. fim.
E hoje a gente olha a nossa vida, com nossos filhos, nossos maridos, a gente, cara, tem que rir, tem que ficar feliz por tudo que a gente construiu. E aí a Lani morrendo de medo, insegura, meu Deus, meu conto de fadas virou um sonho de terror. Pariu. Sim. Normal. Pariu, normal, a primeira filha. Com E certeza. aí, nasceu uma nova mulher? Nasceu uma nova mulher. E por incrível que pareça, gente, com tudo que eu ouvi, que eu vivi, né? A ideia era, eu vou parar na Eduarda, né? Que é a primeira, né? Mas quando eu vivi a experiência do parto normal, dentro das circunstâncias que eu vivia na época, quando eu peguei, vi aquele bebê saindo de mim, sério, o pensamento que veio na hora, eu ali lá dentro da sala de parto, eu falei assim, nossa, eu vou ter o segundo. Foi algo assim, é uma experiência transformador dentro de mim, assim, tão grande, que colocaram ela em cima de mim, no meu colo. Eu só ficava pensando já o tempo que eu tinha que esperar para me já ter o segundo. Essa loucura, né? Mas a maternidade, ela é algo assim, divino mesmo. É algo, vira uma chave assim, pronto. Não, e a gente não está falando aqui de uma mulher com a vida sentimental totalmente estabelecida. De jeito nenhum. Vida financeira estabelecida. Nós não... Gente, você está se dando conta do que nós estamos falando aqui? Nós estamos falando realmente de uma confiança que nasce naquele momento. É algo muito divino. Não tá Cara, pronta. você olhar o teu filho saindo de dentro de ti e vindo pro teu colo. E é por isso que, olha só, que eu falo para as meninas, né? Ai, doutora, sabe, eu quero parto normal, porque eu acho que a recuperação vai ser muito melhor. E a cesariana, eu acho que sofre muito. Eu digo, olha, isso não deve ser sua motivação. Tu mesma, Aline, falou aqui, né, que teu primeiro filho, a tua recuperação da cesariana foi ótima. Foi ótima. Tá aí, a maioria das minhas pacientes, a recuperação da cesariana é ótima, a maioria. E eu viro para as mulheres e digo, olha, isso não tem que ser sua motivação. Sabe por quê? Porque tem mulher que se recupera super bem da cesariana, e assim como tem algumas mulheres que a recuperação do parto normal pode ser ruim. É pouco, mas... Eu tive a experiência de cesárea péssima. A tua foi péssima. Foi horrível. Mas a gente não consegue generalizar, entende? Mas o que é uma motivação realmente é a conexão que você falou tanto aqui, né, durante o parto, durante a gestação. Uma mulher que quer parto normal, ela vai se conectando com o seu corpo. Quando ela está assim, decidida, né? Eu vou ter parto normal. Ela começa um negócio. A gente começa a se conectar, a gente começa a trabalhar, a gente começa a trabalhar a crença de que nós somos capazes. E aí, quando o processo vai acontecendo, que acontece, meu Deus, eu consegui, eu sou capaz, eu vivi, eu pari. É uma coisa poderosíssima, transformadora. Muito poderoso. Eu tinha até dificuldade, gente, quando eu estava nos plantões, de entender a mulher. Porque eu ainda ali, obstetra, às vezes recém-formada, imatura, eu não conseguia entender que às vezes que aquela mulher ela não entendia o resultado final. Claro que às vezes no início do processo ela ia estar só medo, só pânico, só desespero. Mas como eu era conhecedora do final do processo, que era o nascimento dessa potência, dessa união familiar que você falou lá no primeiro, né, episódio do podcast que você veio, aquele primeiro episódio, a Aline, ela relatou que renasceu uma conexão dela com o esposo dela poderosa. E eu, Edile, obstetra, como eu conheci ao final do processo, quando eu vi aquela mulher que estava iniciando o trabalho de parto lá, mas doutora, a senhora tem certeza que eu não preciso de uma cesariana? No final ela queria ouvir que precisava, né? Eu dizia, não, meu amor, você não precisa. E ela desesperada. Eu dizia, gente, por que ela está assim? No final ela vai se sentir tão poderosa, né? E só depois, com o amadurecer na minha carreira, que eu fui entendendo, cara, ela está aqui nesse desespero porque ela não conhece o resultado final. Que é uma mulher muito, muito empoderada, muito dona de si, muito capaz. E aí que o outro lado, a outra vertente, é a mulher que ela não queria, não desejava e que ela se traumatizou no processo porque era tanta falta de informação, eram tantos medos somados
que no final ela conseguiu, ela disse, cara, eu consegui parir, mas pera lá. Foi tanta coisa que eu vivi aqui que eu não consigo nem elaborar direito o que eu vivi. Será que me forçaram? Será que... Né? Então, era uma coisa assim tão... que eu acho tão importante isso aqui que a gente está fazendo, que isso acaba levando a mulher para, poxa, pera lá, né? Então, às vezes eu não acredito em mim, mas, poxa, tá, as pessoas falam que é uma coisa transformadora, né? Deixa eu ver, né? Será que eu vou me dar essa oportunidade? É isso, né, Aline? Se dá E essa isso oportunidade. acaba influenciando na nossa maternidade. Totalmente. Porque eu vejo algumas mulheres, eu vivenciei algumas mulheres que não queriam ter vivido o processo do parto normal, nascendo uma mãe traumatizada, às vezes até com os níveis de rejeição no seu filho. Então, desejar o processo é muito importante. Muito, muito importante. Entender, né, esse processo. Porque existem, como ela colocou, né, a questão das dores, né? Entender que as dores da tua não aceitação é muito mais pesado do que a dor do parto. Eu acredito que isso atrapalha diretamente nessa conexão, né? Sim. Com o bebê, com o marido, essa questão de não aceitar. Cara, quando eu me vi nessa situação, Edile, eu, não tenho o que fazer a não ser seguir em frente. Então, eu me permiti, com medo mesmo, fui dando um passo de cada vez. Porque eu não tinha como retroceder, abortar não era uma opção, né? E então, fui encarando isso e buscando essa conexão comigo mesma, com a questão do trabalho de parto, se ia ser normal ou cesárea, eu não tinha certeza, mas eu estava disposta, né? Para qualquer uma das duas, se fosse o caso. Mas foi o parto normal, e esse parto normal, eu acredito que Deus me deu essa oportunidade de ter tido ela normal, exatamente naquele momento eu conheci uma outra Lani, né? Eu conheci uma força interna que eu não sabia, que eu não conhecia, e isso foi muito importante para que eu desenvolvesse minha maternidade e hoje poder ser a mãe dos meus 4 filhos. O que nasceu foi ali, no primeiro filho, né? O resto eu fui desenvolvendo, mas foi naquele momento que nasceu a Lani mãe. Uma leoa zona, Uma né? Para leoa. encarar ser mãe de 4. Lani, você falou que o teu segundo filho foi uma cesariana porque ele estava sentado, pélvico, Sim, né? sim, E o você estava Samuel. falando que a tua recuperação não foi tão boa assim. Mas você acha que teve um tiquinho de frustração por ter que ter sido submetido a uma cirurgia? Não, porque assim, né, como foi a primeira, eu não tinha a experiência da cesárea, só do parto Eu nunca tinha normal. passado por nenhum Né? tipo de Nenhum cirurgia tipo de até ali. cirurgia. E a minha sogra, ela teve um filho que nasceu de pé, né, com os pés, que ele estava sentado também. E ela, assim, compartilhou comigo todo momento o desespero, o medo, ela transferiu para mim tudo, né? E quando eu cheguei no final da minha gravidez, o Samuel não virou, continuou sentado. Daí eu fui na maternidade, dei entrada, a médica virou para mim assim, não, nós vamos tentar você ter normal. Aí a minha sogra se desesperou, me tirou dessa maternidade, me raptou de lá praticamente, né? Não, nós não vamos ficar aqui porque é muito perigoso você ter filho assim, quase que eu morro, não sei o que, não vou deixar fazer isso com você. Então eu já, bom, eu vou ter cesárea então, né? Porque eu também não queria ter um parto normal com o relato de parto que ela me passou, né, dela. E aí foi quando a gente mudou de maternidade e lá, quando a médica me examinou, ela falou exatamente assim, eu vou pedir logo a cesárea dessa moça, porque ela vai ficar só sofrendo aqui desnecessariamente. Porque viu que e o Samuel... Você já estava em trabalho de parto do Samuel? Eu já Com quantos estava, mas não as centímetros? contrações bem fraquinhas, o colo do meu útero não estava dilatando, entendeu? Mas eu estava tendo contrações fracas, porque como eu tive um parto normal do primeiro filho, foi bem intenso, E ninguém né? te ofereceu uma versão cefálica externa, Lani? Que é De- aquela de- manobra de de virar manobra? o bebê na barriga. Não, Em nenhum momento da tua nenhum gestação momento. você ouviu falar nessa Não ouvi manobra. falar. Na verdade, assim, eu ouvi falar através, acho que da minha mãe, da minha avó, que as parteiras, né? As Pode- pegadeiras aqui em Manaus, a poderiam pegadeira, colocar né? no lugar. Inclusive, a minha mãe chegou a me levar em uma,
porque às vezes eu sentia tanta dor, que ela falava que o bebê estava sentado em cima, né, de alguma coisa e tal, vou te levar na parteira para tirar ele daí, que ele tá te incomodando. Me levou. Só que só piorou ali a situação. Não, para mim não foi boa experiência, né? Mas eu passei minha gravidez inteira o Ela Samuel tentou virar? sentado. Tentou. Não Não conseguiu. conseguiu. É Não porque nem todo conseguiu. bebê, gente, permite que a gente faça a manobra. Vai depender de como ele tá. Todo bebê. O bebê tá sentado na barriga, mas será que todo bebê senta igual? Não. Tem bebê que senta com a perninha dobrada, tem bebê que senta com a perninha esticada, com a perninha no rosto. Esse bebê que senta com a perninha no rosto, ele dá mais dificuldade pra gente virar. E aí, às vezes, a gente tenta fazer, e o momento ideal de fazer essa manobra é no final do 8º mês, entrando no 9º mês. Não tive esse recurso. E nem sempre é possível, né? Nem sempre é possível. E fui para cesárea, achando que ia ser Maravilhosa. mas não foi, porque eu achava que a recuperação ia ser parecida com o do parto normal, não tem nada a ver, né? E assim, fiquei muito inquieta, porque eu queria me levantar, eu queria andar, eu queria ir no banheiro e fazer a Lani xixi. não é sossegada. Gente, eu não sou combinou. bem. Realmente, Eu sou cesariana elétrica, então uma não combina cesariana, qualquer tipo de contigo. cirurgia comigo não dá. Não combina. Isso para mim é muito ruim, porque eu quero estar fazendo as coisas, quero estar me movimentando. E foi muito ruim, E senti sem muitas falar, hein? dores. Não pode falar. Não pode falar. E, né? gente, Não olha pode só, dizer eu sou uma tudo. pessoa que eu ensino muito como se preparar para o parto normal, como se preparar para a cesariana, como se preparar para o parto. Mas, Aline, como se preparar para a maternidade? Porque, gente, parto e maternidade são coisas diferentes. Às vezes a gente une esses conceitos e não é isso. Não é isso. Aline, como se preparar para a maternidade? Como se preparar para a maternidade? Dentro da experiência, dentro da Educar Sem Trauma, posso trazer tudo, né? Primeiro, começando pelas tuas reais convicções. Entendeu? É como a gente vai passando, Ela até colocou, né? Como que eu me blindo, né? Como é que eu sei que aquela experiência da minha sogra não precisa ser a experiência da Aline, de repente, né? Porque quando eu fui também decidir por essa maternidade aos 40 anos, que eu ia experimentar, sim, né? Ver a questão do meu corpo, da questão do parto, né? Ser normal, eu ouvia diversas coisas, de todos os lugares possíveis, todos os lugares. Na igreja, no banco, na escola, né? Onde que eu estava, todo mundo falava, né? Que era uma... E como é que eu me blindo? Primeiro, me conectando comigo mesma, com as minhas reais. O que eu, Aline, quero, né? E dentro da maternidade é muito isso, porque uma das coisas que eu coloco muito é que a família, ela precisa ter dentro do processo princípios e valores que são inegociáveis. E esses princípios e valores, eles blindam os teus filhos. Eles vão blindar os teus filhos em saber. Por exemplo, tá? Nós estamos em final de outubro, geralmente tem uma festa americana que Manaus faz muito, né? Que é o Halloween, né? E eu tô ali com o Edi com 21, Esté com 13, Emanuele com 3. Mas um dos princípios da nossa casa é que a gente não festeja essa festa social, ela não pertence ao nosso núcleo familiar. Então, mesmo que ela esteja ali no inglês, mesmo que ela esteja ali no teatro, aquilo que a gente decidiu como família, princípios e valores, eles são capazes de blindar os nossos filhos, mesmo ele estando dentro de alguma esfera que vai estar trabalhando aquela mesma coisa. E isso é para tudo. E aí eu começo a falar mesmo dessa questão da maternidade. O que é valor para você, como mãe, né? Pegando o gancho aí da Edile, né? Quando eu não tenho essa noção, o meu filho precisa ser perfeito. Eu tenho um post bem mais lá para trás que eu coloco assim: teu filho é um filho ou é um prêmio? Quando seu filho nasceu, ele vai ser um filho ou ele é um prêmio?
Porque dependendo da forma que você olhe, você vai fazer certas cobranças, né? Porque se ele é um prêmio, ele precisa ser perfeito, ele precisa caminhar por alguns caminhos. Mas se ele é só um filho, ele pode errar, ele pode cair, ele pode chorar. E você vai ter a condição de acolher, porque você não está ali colocando ele em xeque, que ele não é um prêmio, nasceu um filho. Agora, como enxergar isso, né? Às vezes, aos 22 anos. Porque hoje, gente, a Edile, ela foi construída, né? Hoje eu tenho 42 anos. Então, quando chega uma mãe de 22 anos, eu já convido ela para ser uma mãe autêntica. Porque hoje, olha só, a era da maternidade perfeita, né? Que é o que está lá no digital, todo mundo quer ensinar o que é ser mãe, né? E às vezes tu vê uma mãe que foi mãe adolescente aqui, super dando receitas de maternidade, ela é só uma mãe de 19, 20 anos, passando receitas, e aí a outra pessoa que está do outro lado da tela achando que é tudo tão simples, tão fácil, e se sentindo tão frustrada e impotente, porque ela não é aquilo que está lá, e ela não sabe que aquela mãe que está ali dando receita não é aquilo que está lá, né? Também. Traz um pânico, né? E uma das coisas que eu gosto muito do trabalho que a gente desenvolve dentro do Conceber é que a gente não larga essa mãe. Então, ela é mãe e a gente está lá com o nosso núcleo multidisciplinar, cuidando dessa mãe até após a maternidade. Então, a gente está vendo. Quantas vezes eu não mando minha secretária, olha, resgata essa mãe de volta, que eu estou aqui observando, eu estou vendo que ela está perdida, né? Então, essa maternidade que a gente constrói, às vezes, na maturidade, que a gente não enxergou quando estava lá atrás, a gente tem a possibilidade hoje de pegar na mão de outras mães, a Alane como pastora, eu como obstetra, a Aline como educadora, né? Pega na mão dessas mães. Olha só, gente, quando eu convidei a gente aqui para fazer esse podcast, eu nem tinha me dado conta de quem nós somos, né? Vocês pararam para pensar, nós somos 3 mulheres que resgatam outras mulheres na sua feminilidade, na sua maternidade, né? No seu casamento. Nós somos... Eu não tinha me dado conta, acredite, né? Eu só me dei conta agora de quem nós somos, né? Porque existe uma preparação ideal para a maternidade, né? Fica aí a interrogação, né? Existe sim. E ela é uma maternidade autêntica, que projeta o futuro, qual é o ser humano que você quer que seu filho se torne, né? E tudo isso nasce ainda na gestação. O que eu costumo muito falar, quando chega alguma coisa, né? Para mim, eu falo, primeira coisa que eu falo, se respeite. Até onde vai teu limite? Ah, Aline, porque eu preciso cozinhar, eu preciso passar, eu preciso dar conta disso, eu preciso dar conta daquilo. Tudo bem, você dá conta. Você falou tudo isso que você precisa. Agora, para e pensa o que você consegue disso tudo que você me listou, do que você precisa. Ah, eu só consigo dar conta dessas 2 coisas. Ok. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Porque esse é o teu momento. Esse é o teu momento. Porque agora, pega disso... O que tu consegue disso aqui delegar? Porque, pegando um pouco do que você falou da culpa, gente, a culpa só impede cada um de nós, todo mundo que estiver ali. Quando eu ia para uma reunião, que eu via ali pai muito permissivo, quem estava por trás? Culpa. Pai que não está olhando, que não está vendo, que está deixando o filho ali, o que está por trás? Culpa. Então, se libertar da culpa é o primeiro passo, porque a culpa, ela te impede de agir. Porque se eu ficar aqui chorando, dizendo, meu Deus, Edile, eu não fiz isso com a Edi, eu não fiz aquilo com a Esté, e agora eu tenho tanta consciência, estou só chorando, e eu estou perdendo a oportunidade, hoje com 21, daqui a pouco com 22, Esté 13, 14, entendeu? Eu entendi, eu falo isso para eles, eu falo, né? Augusto Cury diz que nós, os filhos, precisam saber ler a nossa alma, e nós precisamos ler a alma dos nossos filhos. E quando eu começo a me despir dessa culpa, eu tenho condição de chegar para o meu filho e dizer, eu errei, mas eu te dei tudo que eu tinha.
Se eu pegar de novo aquela maleta de ferramenta, se só tinha martelo, você usou todas as possibilidades do martelo. E era o que eu tinha. E quando eu começo a entender isso, eu vou para a história da Aline e entendo tudo, exatamente tudo que minha mãe e meu pai me deram. Foram exatamente tudo que eles tinham. Tudo que eles tinham. Para construir quem eu sou. E aí, daí, nasce o quê? A gratidão. E a gratidão, ela vai te fazer olhar para pontos positivos e te tirar do negativo. Tirar de onde tu errou, tirar de onde tu caiu, tirar daquilo que tu não fez e tu começa a olhar para o outro ângulo. E olhar, não, eu posso fazer agora sim. Por exemplo, quando eu estava com a Emanuele, e às vezes a Esther falava, mãe, mas a senhora não fez isso comigo. Aí eu falava, não fiz, filha? Filha, eu não me lembro. Porque já diz o ditado, quem faz às vezes não lembra, quem recebe lembra. Mas eu faço agora. Porque lá atrás eu não posso fazer mais. E outra coisa, às vezes você até fez, só que na mente da criança, ela às vezes não registra. Então, olha só, na gestação, quando a gente está lá, né? Bem, eu vou ser mãe, projeto de maternidade, nasce um projeto na gestação, se amplia e se empodera no parto, mas dá-se continuidade no puerpério. Como é importante a gente dar esse segmento. Cada nível, né? Tem o seu... Cada nível. E nunca é tarde demais. Nunca é tarde O segredo demais. é quando se perceber, ter uma ação, né? E eu só quero, assim, concluir para a gente encerrar esse tempo maravilhoso que a gente está tendo, falar da importância da gente perdoar os nossos pais para a gente não fazer projeções nos nossos filhos. Exatamente. Isso mesmo. Porque eu já tive situações no consultório de mulheres chorando, amarguradas, dizendo, eu tô triste agora, eu vou ser mãe de segunda viagem, eu tô triste porque eu estou sendo a mãe que a minha mãe foi para mim e a mãe que eu condenei. Olha só, né? Ela condenou o comportamento da mãe dela por tanto tempo e agora ela estava sendo a mesma mãe para o seu filho. E será que essa mãe era mãe péssima mesmo? Ou foi uma mãe que só porque ela não era mãe, que eu de repente achava que era o modelo de mãe ideal, ela não foi aquela mãe, né? Será que ela foi a pior mãe mesmo? A maternidade é isso, né? Tem erros e tem acertos. Né? Hoje eu consigo ter um olhar para minha mãe totalmente diferente. É como ela até falava às vezes, né, para mim. Só vai entender isso, Lani, quando tu for mãe. E realmente só vim entender algumas coisas depois que eu me tornei mãe. Né? Então, existem erros, Só que às vezes a gente foi um juiz tão feroz da nossa mãe que quando a gente se pega sendo aquela mãe, sim, aí vem aquele choque, vem a depressão, vem a frustração, mas olha, se perdoe. Perdoe sua mãe. Perdoe sua mãe e se perdoe. E se permita, já que você enxergou, ser diferente. Meninas, eu só tenho a agradecer a vocês. Obrigada, portanto, também. Né? Cara, gente, vocês são demais. Olha, que presente de Deus ter vocês aqui. E principalmente porque vocês são mulheres que resgatam a maternidade, a feminilidade. Gente, que coisa linda. Olha, eu assim, durante esse podcast foram alguns minutos aqui que a minha admiração só cresceu por vocês. E que presente trazer vocês aqui. E eu tenho certeza que eu vou ter a oportunidade de trazer vocês muitas outras vezes aqui para falar de outros temas. E eu ainda quero trazer a Aline aqui só para ela falar sobre o projeto dela Educar Sem Traumas, cara. Porque é uma riqueza tão grande que se você ainda não segue o perfil da Aline, faça seu merchan aqui. Não saia daqui agora. Não deixe de compartilhar esse podcast. Não deixe de curtir. Não deixe assim de... Você que faz parte de grupos de mães, menina, compartilhe isso aqui com as outras mães.
E a Aline tem um projeto que é o Educar Sem Traumas. Faça o seu merchan, diga aí suas redes sociais, Aline. Bem, hoje eu unifiquei, né, o Educar Sem Trauma, porque Educar Sem Trauma é a Aline Kate é Educar Sem Trauma. E eu recebi esse feedback, né? Eu criei um canal do Educar que o meu público não estava indo para lá. E aí eles falaram, não, a gente quer ver você é o Educar Sem Trauma. Então, o meu perfil hoje é a Aline Kate Paula, e lá eu estou falando tudo, falo sobre educar. Eu pedi pro pessoal da edição colocar aqui, porque esse Aline Kate, minha gente, é tão internacionalizada, não sei o que, geralmente se não colocar direitinho não vai, né? Trauma, gente. E assim, o que eu gostaria assim de colocar, né, nesse finalzinho aqui para as mães, é delas pararem um pouquinho e começarem a perceber as suas características, né? Se você é alegre, se você é feliz, se você é entusiasmada, se você é otimista, se você é uma pessoa amiga, fiel, companheira, que você faça esse exercício com você. Isso começou a resgatar muito da Aline, quando ela começou a entender quais eram as minhas características. E quando você colocou, né, como é que eu me conecto lá com 22 anos, com 19, né? Hoje eu ensino isso já dentro do Educar Sem Trauma. Como encontrar quem você é verdadeiramente. É porque às vezes, viu, Aline? Eu já queria encerrar, mas tem mais uma coisinha. Às vezes a gente vê mulheres que se chocaram tanto com a maternidade que elas dizem assim, eu dei tanto valor para o parto que depois eu vi que a maternidade é tão mais... O puerpério é tão mais pesado, a amamentação é tão mais pesada. Gente... Deixa eu lhe falar, o seu parto lhe tornou tão poderosa para viver esse pós-parto? Com certeza. Né? E é por isso que tantas mulheres que queriam tanto, às vezes, ter o parto normal se frustram e que não conseguiram ter o parto normal e chega lá no puerpério, está tudo tão pesado e ela culpa o parto. Não é isso. É que já era tanta coisa que o parto ele vem, muitas vezes, lhe empoderando. Não é isso, Lani? Tem que só entender que está entrando numa outra fase. Se quiser ficar na outra, vai sofrer. Gente, esse é o nosso podcast Gravidez e Mais, e é por isso que a gente está aqui falando de tanta coisa variada, porque essa é a nossa vida de mulher, mães, empreendedoras, e é isso. Fiquem com Deus, obrigada por estar conosco. Até a próxima, né? Até a próxima, e vocês, as portas estão abertas sempre para vocês estarem aqui. Gratidão, obrigada. Gente, até a próxima.